Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da IPR da Vila Rodrigues. É um prazer estarmos juntos nesta oportunidade para louvarmos ao Senhor, para adorarmos a Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Hoje é um domingo especial, onde temos como celebração a Páscoa, o dia em que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Hoje pela manhã, inclusive, tivemos a oportunidade de abordar um estudo sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Muito obrigado a você que esteve conosco neste importante assunto que foi ali abordado. Tenho certeza que pela palavra de Deus foi bênção para a sua vida. Para você que está nos acompanhando nesta oportunidade, não sabia, não teve oportunidade diante do tempo, quem sabe, através da página da igreja, você pode acessar este conteúdo e ter um esclarecimento de qual é o real significado da Páscoa, a sua origem, e assim também ser abençoado pela palavra de Deus. Estamos aqui no templo da IPR da Vila Rodrigues, juntamente com a equipe de louvor, e o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja, que a graça, que a paz do nosso Senhor alcance você, onde quer que você esteja, que esta paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória do nosso Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, já que nós fazemos menção deste primeiro dia da semana, sendo a celebração da Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou. O texto diz em Lucas, capítulo 24, o verso 5 e 6 assim: e estando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, disseram aqueles anjos, não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Jesus vive, Ele reina. É a palavra de Deus que nos dá esta certeza, bem como toda a verdade que temos vivenciado até aqui, a convicção da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, e Ele está aí junto com você, e Ele quer abençoar a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe grandiosamente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, e que este nosso tempo aqui de louvor, de meditação, seja bênção para a sua vida. Aliás, seja bênção para muitas outras pessoas, para muito mais pessoas. Então compartilhe esta live, para que a sua rede de contato, os seus amigos possam ser alcançados por este precioso momento em que aqui estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Jesus, por esta oportunidade, por este privilégio, pela vida, pela misericórdia. Obrigado por tudo. Nesta noite aqui nos reunimos para adorar o Teu nome, junto com todos os nossos irmãos que nos acompanham através desta transmissão. Senhor, visita cada lar, visita cada família, renovando, fortalecendo, curando, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo vida. Abençoa cada um dos Teus filhos, e o nome do Senhor, meu Deus, seja sempre glorificado. Esteja conosco. Estamos aqui para cultuar o Senhor. O Senhor é o centro, o Senhor é a razão de tudo. Se o Senhor não estiver aqui conosco, tudo isso aqui é vão. Se o Senhor não for conosco, este nosso tempo aqui é inútil. Por isso vem, Senhor, vem Espírito Santo, seja entronizado, seja glorificado e abençoa cada vida, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Faça isso com alegria. O Senhor está aí, o Senhor está aqui, o Senhor está em todo lugar, para com todos aqueles que invocam o seu santo nome. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco. Com grande alegria que estamos para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E deixar para nossos irmãos para livre reflexão, que está registrado lá em João, capítulo 20, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dele, e com eles comendo. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ressaltando parte B do versículo 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas também, para que nós possamos crer sempre no Senhor, que nós possamos representar o louvor ao Senhor, dizer que nós devemos ter a cada segundo, devemos ter o Senhor.
Graças a Deus, o nosso Jesus reina, Ele vive eternamente. O nosso Senhor ressuscitou. Como uma bela frase que ainda hoje eu havia lido: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu desejo a você um feliz Páscoa. Eu sei que nós estamos concluindo já o dia, estamos nas horas finais deste dia, porém esta verdade que diz respeito à ressurreição, ela é válida para todos os dias. Então que o Senhor abençoe grandemente. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Eu não quero aqui cair no erro de tentar citar todos os nomes, até mesmo diante da oportunidade do tempo que temos, mas muito obrigado pela sua participação, por você que está nos acompanhando, compartilhando este nosso momento, para que mais vidas sejam alcançadas. Que o Senhor o abençoe grandiosamente no nome de Jesus. Nós queremos então meditar na palavra de Deus. E se você pode tomar atenção quanto ao título que colocamos nesta live, nesta transmissão, nós queremos falar hoje sobre como vencermos a incredulidade. Quantos de nós, você que está nos acompanhando, tem lidado com circunstância onde a fé parece que está esmorecendo? Parece que o problema é muito maior do que você imaginava, e diante de uma perspectiva física e até mesmo diante da sua fé, parece que não vai dar certo. Então, como lidarmos com isso? Como vencermos a incredulidade? E é justamente diante do dia que estamos, na celebração da Páscoa, que eu quero refletir sobre este assunto importante, no que diz respeito à incredulidade, justamente no que diz respeito então à ressurreição de Jesus. Nós queremos lidar com este assunto da incredulidade, relacionado então à ressurreição de Jesus, o nosso Senhor. Se você tem a sua Bíblia em mãos e quiser abri-la para acompanhar a leitura do texto, nós vamos ler lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, os versos do capítulo 16, do verso de número 9 até o verso de número 14. Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao verso de número 14. Seja no próprio celular, na Bíblia digital, acompanhe a leitura do texto para o assunto que queremos abordar hoje, sobre como vencermos a incredulidade. O texto diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram, diz o texto, não acreditaram. O verso 12 diz assim: e depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram.
ainda assim não acreditaram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, a dureza do coração, por não haverem crido nos que os tinha visto, que já estava ressuscitado, por não haverem acreditado nos que o tinha visto, já ressuscitado. Vamos fazer uma oração, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é verdade, nós cremos nisso, tudo quanto nela está escrito é a verdade do Senhor. Então faça-nos compreender esta verdade, diante deste assunto tão importante. Espírito Santo, aumenta a nossa fé, dá-nos entendimento, tenha misericórdia de nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Um homem que nos é sem dúvida algum um exemplo de perseverança, Thomas Edison, ele disse o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Você sabe por que as pessoas desistem? Muitas delas porque não acreditam, duvidam de que vai dar certo, duvidam da possibilidade daquilo que desejam de se tornar real. E quando nós lidamos com a fé, que Hebreus vai dizer no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, isto é, nós estamos esperando, embora não tenha se concretizado, nós cremos que irá se manifestar, vai dar tudo certo, isto é fé. É interessante que no próprio capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto está dizendo que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quantas pessoas deixaram a incredulidade tomar conta do coração, de modo que a dureza tomou todo o coração, ao ponto de não mais acreditarem de que seria possível. E isto eu estou fazendo menção de pessoas que já acreditam no Senhor, ou que de certa forma tiveram já um contato com Deus. Você quer ver um exemplo bíblico? O próprio povo de Deus, que o Senhor tirou do Egito, da escravidão. Hoje pela manhã observávamos o assunto da Páscoa, a sua origem, que tem justamente na libertação da escravidão do Egito, onde ali o Senhor operou sinais, prodígios, maravilhas, guardando, cuidando, libertando o seu povo. Como se não bastasse os 10 milagres dos quais eles foram livres, que eram as 10 pragas, Deus abre o mar para eles, que eles de modo então possam passar com os pés enxutos. Como se isso não bastasse, é o próprio mar que se fecha sobre os seus inimigos. É este mesmo povo para quem o Senhor concede o milagre de águas que não eram potáveis passarem a ser potáveis, para que eles pudessem beber. É o mesmo povo que experimenta o Senhor fazendo o milagre de tirar água da rocha. É o mesmo a quem o Senhor envia codornizes em meio ao deserto. É o mesmo que o Senhor concede para eles o maná. E é justamente este mesmo povo que muitas vezes duvidou do poder de Deus, que não acreditaram no Senhor, que não
optaram por continuar crendo que o mesmo Deus que operou milagres lá no passado é o mesmo Deus que estaria operando milagres para eles no presente. Aliás, no que diz respeito ao povo hebreu na libertação da escravidão, nós não falamos de um passado distante, mas de sinais que eles haviam vivenciado há poucos dias até mesmo. E mesmo assim, por muitos momentos, tiveram um coração incrédulo quanto ao agir de Deus. Em momentos de provação, eles não confiaram de que o Senhor era poderoso para abençoá-los. Quando nós olhamos então para os discípulos de Jesus, nós lidamos com a mesma circunstância, nós presenciamos a mesma realidade. Jesus está com os seus discípulos por 3 anos, 3 anos esses que João vai dizer no seu livro, no seu evangelho, que não caberia em livros tantos sinais e tantos prodígios e tantas maravilhas que o Senhor havia feito, de tantos milagres, e os discípulos estavam lá, presenciando cada um desses. Milagre da ressurreição, como o de Lázaro, do filho da viúva de Naim, milagres quanto à cura de leprosos, de cego de nascença, milagres da libertação de vidas que estavam possessas por espíritos malignos, de vidas que foram curadas de enfermidades como que eram parapléticos, pessoas que não podiam andar. Quantos sinais, por exemplo, quantos sinais, ou o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, quantos milagres os discípulos presenciaram, andando com Jesus, assentando à mesa para comer com Jesus, dormindo no mesmo local com Jesus, ouvindo os ensinamentos do próprio Deus encarnado ali junto deles. E são esses mesmos discípulos que, presenciando a glória do Deus visível na pessoa do Filho, permitiram que a incredulidade tomasse conta do coração deles. Nós observamos a realidade do povo do Egito, dentre tantos outros exemplos. Observamos a realidade dos discípulos quanto à morte e ressurreição de Cristo, porque nós vamos observar que eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Se você tomou atenção no texto que lemos, eles não estavam acreditando, permitindo que a incredulidade tomasse conta e tornasse o coração duro quanto às verdades de Deus. Lucas, no seu evangelho, no capítulo 24, o verso 5 ao 11, narra este momento milagroso da ressurreição de Cristo, quando diz assim a palavra do Senhor: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, os anjos que ali estavam: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, observe o texto, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado. Mas o próprio Cristo diz para eles, estando ainda com eles: e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os mais que estavam com eles.
Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras, observe bem o texto no que diz Lucas, capítulo 24, o verso 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os discípulos não viram a ressurreição de Jesus. A incredulidade havia tomado conta do coração deles. Será que você, que está nos acompanhando, em momentos de provação, em momentos de dificuldades, será que você também, assim como os hebreus na saída do Egito, no caminhar do deserto, assim como os apóstolos após a morte de Cristo, que não estavam acreditando na sua ressurreição, quem sabe você tem permitido que os problemas tomem conta da sua vida, ao ponto da incredulidade prevalecer sobre a sua fé. Ao contrário da fé sobressair, a incredulidade tem sido maior, e você tem duvidado do poder de Deus, duvidado de que Deus é poderoso para cuidar de você, duvidado de que o Senhor é poderoso para prover nessa situação difícil. Quantas vezes nós damos mais ênfase ao problema do que à grandeza do nosso Deus? Quantas vezes nós permitimos que o problema tome conta do nosso coração, matando a nossa fé, levando-nos a uma vida de incredulidade? Quando nós olhamos para esse texto, no Evangelho de Marcos, que lemos no capítulo 16, do verso 9 ao 14, nós vemos os discípulos tendo atitude de incredulidade e o porquê deles terem feito isso. E com o tema desta mensagem, como vencer a incredulidade, haja vista que eles tiveram uma atitude contrária, eu quero aprender com você nesta noite, diante do texto que lemos. Se eles erraram, permitindo que a incredulidade tomasse conta do coração deles, que você e eu não vamos fazer o mesmo, para que possamos vencer em momentos difíceis, onde a fé venha prevalecer, e tais consequências da incredulidade não venham recair sobre nós. Antes, uma vida de fé, uma vida onde possamos romper com os obstáculos, não por quem somos, pelo que podemos, mas por quem Deus é e pelo que Deus pode fazer. Nós podemos aprender, diante do verso 11 que lemos, que a incredulidade nos faz com que não venhamos compreender as promessas de Deus. Em outras palavras, o incrédulo, ele não compreende as promessas de Deus. A incredulidade nos impede de compreender as promessas do Senhor. O verso de número 11, inclusive, estava dizendo que eles não acreditaram. Mas talvez você e eu podemos perguntar: havia motivos para eles, num certo sentido, não acreditarem? Uma vez que o próprio Cristo, quando se apresenta para eles, adverte cada um deles pela dureza do coração e pela incredulidade. Como vencermos a incredulidade? Nós precisamos compreender as promessas de Deus, ao ponto de permitir que a incredulidade tome conta, obscurecendo a nossa visão e a nossa fé. Acredite, creia nas promessas de Deus. Você não foi chamado necessariamente para entender, para explicar, mas para acreditar.
Eu, embora não tenha uma razão científica do acreditar que o sangue de Jesus que foi derramado há quase 2000 anos tem efeito sobre a minha vida hoje, não há dado científico para isso, não há razão física para isso, mas num ato de fé eu creio, rompendo com a questão do entendimento e compreendendo pelos planos de Deus que isto é válido sobre a minha vida. Então eu faço uma pergunta novamente: será que os discípulos tinham motivo para não acreditarem? Nós vamos observar que, assim como Lucas, o Evangelho de Mateus, por exemplo, anuncia diversas vezes que Jesus haveria de morrer, mas também que haveria de ressuscitar. E sabe quem é que anuncia a sua morte e ressurreição? O próprio Cristo. O texto, por exemplo, de Mateus, observe bem, capítulo 16, versículo 21, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muito nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus disse isso muito antes, capítulo 16, verso 21. Jesus disse para os seus discípulos: é preciso que eu vá para Jerusalém, lá eu serei preso, serei morto, mas eu vou ressuscitar. O próprio capítulo de Mateus, o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 17, o posterior, o verso 22 e 23, novamente Jesus anuncia a sua morte e também a sua ressurreição. Olha isso, o texto diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Segunda vez, os discípulos, tendo o anúncio da parte do próprio Cristo que ele seria morto e ressurreto, no capítulo 20, no mesmo Evangelho, Evangelho de Mateus, novamente Jesus faz menção da sua morte e ressurreição. Capítulo 20, verso 19 diz o seguinte: e o entregarão aos gentios para que zombem dele, e o açoitem, e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Você está entendendo isso? Jesus disse por diversas vezes: eu serei morto, serei crucificado, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus então ressuscita, e alguns já têm a experiência de tê-lo visto ressurreto, e anunciam aos discípulos, eles não acreditam. Talvez diante dos problemas você tenha questionado o poder de Deus. Sabe por quê? Porque você tem permitido que a incredulidade tome conta do seu coração. Você não precisa saber como Deus vai resolver, você não precisa ter os detalhes e a comprovação científica, uma explicação clara dos fatos, mas o Senhor chama você a crer. É só assim que você vai vencer a incredulidade. O Senhor chama você a acreditar nas suas promessas. Sabe o que me chama a atenção? Os inimigos de Jesus lembraram disso, tanto que eles vão até Pilatos. Isso é dito no próprio Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o verso 62 ao 64, que eles disseram nas seguintes palavras para Pilatos: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele, inclusive eles chamam Jesus de impostor, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Os inimigos do próprio Cristo lembraram.
E na possibilidade de que isso fosse verdade, de tamanha incredulidade em crer que Cristo era o Messias, eles optaram por tentar guardar o sepulcro, na ideia de que, quem sabe, os discípulos o roubassem, para dar então motivo das palavras de Cristo ter sido verdade. Como alguns vão dizer, a teoria do corpo roubado, mas bem refutada por Paulo, o apóstolo, que na sua carta aos Coríntios descreve que ele aparece a muitas pessoas, como aparece às mulheres, como aparece aos discípulos ao caminho de Emaús, como aparece aos apóstolos e a muitas outras pessoas, tendo então a certeza de que ele está vivo. Mas antes de que próprio Jesus se apresentasse aos discípulos, eles não estavam crendo. Lembra de Tomé? Se eu não tocar, eu não creio. Se eu não ver, eu não acredito. Melhor dizendo, Jesus se apresenta e diz: Tomé, toca, veja, sou eu. Muitos, como alguns vão dizer, precisam ver para crer, mas o Senhor nos chama a caminhar, não pelo que vemos, mas pela fé. Paulo mesmo diz que a vida do homem de Deus, do cristão, ela não deve ser caminhada pelo que se vê, mas pelo que se não vê. O que se vê são temporais, é passageiro, mas o que se não vê é eterno, diz a palavra do Senhor. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração, apagando as promessas do Senhor para a sua vida, impedindo que você venha crer e viver cada uma delas. Em segundo lugar, a incredulidade estava levando os discípulos a um retrocesso espiritual. A incredulidade, ao contrário de nos fazer progredir na fé, crescer em Cristo, na estatura do varão perfeito, é como caminhar para trás. Em vez de haver um progresso, acaba havendo um regresso. Em vez de melhorar, acaba piorando. O que os discípulos fizeram? Estavam querendo voltar ao que faziam antes do encontro que tiveram com Cristo. Jesus, que havia chamado, como Pedro, entre outros, para serem não mais pescadores de peixes, mas de almas, de homens, queriam voltar a pescar. Quando a incredulidade toma conta do nosso coração, nós acabamos regredindo na caminhada com Deus. Então, para você vencer a incredulidade, não permita que você volte à prática da velha vida. Não permita que a sua falta de fé faça com que você abandone os preceitos do Senhor, passando a fazer aquilo que é pecado, como se tudo fosse normal. Quantos estão cabisbaixos, não prosseguindo com o plano de Deus, não conseguem levar adiante uma vida plena no Senhor? O Senhor chama você para uma novidade de vida, para uma nova vida. O Senhor chama você a crescer na fé. O Senhor chama você a romper com as barreiras, a não regredir, mas progredir. Não parar, não estagnar, mas continuar avançando, rompendo com os obstáculos para a glória de Deus. Em último lugar, o Senhor quer que venhamos crer nas suas promessas. Ao contrário, o incrédulo, por sua vez, ele duvida das promessas. Não foi só um ato deles não compreenderem, como se estivessem cegos. Eles não estavam, na verdade, crendo nas promessas. João, no capítulo 20, o verso 25, diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele responder: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Duvidam
acreditam das promessas. Deixa eu dizer algo para o seu coração. Ainda que muitos não acreditem no que Deus tem para a sua vida, quanto àquilo que Deus de fato tem para você, pode o mundo todo ir contra, mas creia, o Senhor é fiel para cumprir cada uma das promessas para a sua vida. Todos duvidaram de José, seus irmãos, seus pais, de certa forma, ignoravam as suas palavras, mas José não deixou de crer e viveu as promessas do Senhor. Davi aguardou o tempo e viveu as promessas do Senhor. Daniel, mesmo embora tendo ali se encontrado numa situação crítica por conta do decreto que havia feito, de modo que ninguém pudesse invocar ao Deus vivo, a não ser invocar ao rei Dario, ele mesmo assim continuou crendo no cuidado de Deus de sua vida, tais como os seus amigos que foram lançados na fornalha, creram mesmo contra a perspectiva da própria morte que ali estavam encarando. Você e eu somos chamados a crer, a não duvidar, a crer e não duvidar. Somos chamados a confiar no Senhor, somos chamados a depositarmos a nossa fé no Senhor, o nosso Deus. E mesmo depois de todo este cenário, onde eles não estavam acreditando, o próprio Cristo se apresenta para eles. Eu quero dizer ao seu coração que o Espírito Santo é aquele que se apresenta para você, e é Ele quem o convence da palavra de Deus. Por isso a própria Bíblia vai dizer: não endureçais o coração. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não permita que a incredulidade tome conta de você. Vença pelo poder do nome de Jesus. Vença acreditando, vença realmente progredindo, crescendo, alimentando a sua fé na leitura da palavra, não é? Orando, buscando a Deus, meditando na Sagrada Escritura, alimentando a sua alma com as promessas do Senhor. Faça isso, vença a incredulidade pelo poder que há no nome de Jesus. E eu sei que nós estamos vivendo dias onde a nossa fé, ela está sendo provada. A nossa fé, ela está sendo provada. E é justamente no dia ou nos momentos de provações que nós somos submetidos a conhecer a nós mesmos, porque são essas provações que revelam quem somos. Se de fato homens, mulheres de Deus, ou somente mais um ou outro que o confessa de forma nominal, mas não leva uma vida de intensidade com o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o final, esse será salvo. A sua fé não pode esmorecer. A Bíblia vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bendito seja o Senhor. Você quer vencer o mundo? Tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo Jesus, tenha fé na palavra do Espírito Santo. Ele é fiel, Ele está cuidando de você. Nenhuma das suas palavras caíram, nenhuma delas se deixaram de se cumprir. Não é hoje que Ele vai deixar de zelar pela sua vida e de abençoar a sua vida. Eu não sei como a sua fé está, se enfraquecida ou se até mesmo morta, mas o Senhor quer alcançar você neste momento, trazendo vida, trazendo fé, alicerçando a sua vida, não naqueles que até de certa forma ouviram, mas não acreditaram nas palavras e construíram a casa sobre areia, mas alicerçar a sua vida como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Mesmo vindo as provações, as lutas e tentações, a sua fé no Deus vivo permanece intacta. Paulo, eu encerro esta mensagem para orar com você,
ele disse o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. Observe bem que Paulo não traz a ênfase para ele, mas para Deus. Ele não fala eu sei como eu tenho crido, não, em quem. A ênfase é o Senhor. Quanto mais conhecermos a Deus, quanto mais você estiver perto de Deus, maior será a sua fé, mais inabalável será a sua fé, e você vai vencer a incredulidade pelo poder de Deus. O Senhor se apresentou aos discípulos, fazendo com que eles superassem a incredulidade que estavam vivendo. O Senhor se apresenta a você através dessa mensagem, para que você também possa superar a incredulidade e ser abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento, nesta noite, em que aqui estamos na presença do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos buscar o Senhor, que o Senhor alcance a sua vida, no nome bendito de Jesus. Pai, obrigado, eu te louvo pelo privilégio de estarmos juntos na tua presença, aqui com a equipe de louvor, bem como com cada um dos teus filhos, através dessas transmissões, dessa transmissão, do compartilhamento desta mensagem, para aqueles que nos acompanham neste momento, ou para aqueles que serão também, creio eu, edificados pela tua palavra, na mensagem que estará ali à disposição. Deus, se alguém tem, quem sabe, a fé morta, talvez está esmorecendo, Senhor, alcança neste momento, revigora o teu filho, Senhor, fortalece, que novamente ele torne a crer quem é o Senhor, que ele torne a crer nas tuas promessas, na tua palavra, na tua verdade. Abençoa o teu filho poderosamente, para a glória do Senhor, que a tua graça possa envolver cada um deles, tal como o Senhor, se importando com os teus filhos, discípulos, apóstolos, se apresentou a eles, trazendo vida e fé. Senhor, vai ao encontro de cada um dos teus filhos agora, se apresentando a eles pelo teu Espírito, Deus, testificando a tua palavra, aumentando a fé, trazendo fé no Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Deus, eu sei que as dificuldades virão, mas se os problemas encontrarem os teus filhos com uma fé inabalável em ti, Deus, será mais uma prova, será mais uma luta, que será vencida pelo poder do nome de Jesus, porque no Senhor, diz a tua palavra, somos mais do que vencedores, pelo poder do Senhor, mais do que vencedores. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa cada vida, é a nossa oração, com fé em ti, no nome de Jesus, amém, amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Nossa gratidão por esse tempo juntos, na presença do Senhor, através desta live, da IPR, da Vila Rodrigues. Meu agradecimento a toda a equipe de louvor aqui conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Abençoe a sua vida, que tem sempre estado conosco, compartilhado este momento. Muito obrigado. Nossa gratidão por todos que têm contribuído, mesmo na ausência do culto presencial, você tem abençoado, sabemos da importância da sua contribuição, do seu dízimo, da sua oferta, a nossa gratidão. Quero orar, inclusive, neste encerramento, abençoando a sua vida, que mesmo em momentos com tantas incertezas, o Senhor venha prosperar na sua vida em nome de Jesus. Para aqueles que desejarem contribuir, estamos à disposição e com certeza antecipando aqui o nosso agradecimento pela sua importante colaboração em prol da obra do Senhor. Continuamos à disposição através dos meios de comunicação, pelo próprio perfil da igreja, página da igreja, WhatsApp, enfim, temos tantos meios, né? Instagram, Facebook, de assim, mesmo à distância, estarmos juntos, de uma forma conectada, não só uns com os outros, sobretudo como corpo de Cristo, com o nosso Senhor.
que está em todos os lugares, unindo pelo vínculo da cruz, que nos remiu, que nos resgatou, que nos salvou para a glória de Deus. Eu quero orar encerrando, abençoando a sua vida, esta semana que iniciamos com um dia especial na celebração da Páscoa, orar agradecendo a Deus por este tempo tão especial na presença do Senhor. Vamos orar encerrando e concluindo mais este tempo na presença do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, obrigado pela Tua palavra, pelos louvores. Eu creio e sei que o Senhor foi exaltado, que vidas foram abençoadas, porque a palavra é Tua, ela é a verdade. Obrigado pela contribuição que os Teus filhos têm, ó Deus, feito no dízimo, na oferta. Pai, nós consagramos essas contribuições e pedimos que o Senhor abençoe pela Tua palavra que é verdade, prospera na vida dos Seus filhos, tendo o pão de cada dia, o sustento, a provisão, o cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Pai, abençoa cada pai, cada mãe, cada casal, que seja uma semana abençoada para todos nós. Guarda-nos, livra-nos do perigo e do mal, que o Senhor esteja com todos nós. É o que te pedimos, é o que oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, e assim permaneçamos juntos através das redes sociais. Que Deus abençoe cada dia mais.